a defesa do trabalho de conclusão do curso do aluno José Gabriel Salles Ramos, em nome da banca da professora mestra, a professora Amanda e a professora doutora Jéssica, que comentaram a todos aqui. Tá? Pronto, José, pode começar a sua defesa. Posso? Isso, nós temos 15 minutos de apresentação e 5 minutos de avaliação para cada avaliador. Tá? Boa tarde, meu nome é José. Meu tema é Educação e Saúde sobre o Psicólogos em uma instituição de ensino de estímulo para o Brasil, um dado de experiência orientado pelo professor mestre Daniel Batista. Item-se por assistência de primeiros socorros um conjunto de ações essenciais e imediatas em situações de emergência, com o objetivo de preservar a vida, estabilizar a vítima e evitar o agravamento do quadro, principalmente dos quadros de parada respiratória e os de sonodias aéreas, que apesar de não serem situações mais comuns do dia a dia, são algumas das que trazem maior risco à vida a curto prazo, sobretudo na cidade de crianças e adolescentes, um público vulnerável, que se concentra mais em escolas, já visto que são locais de movimentação, de aglomeração, seja em pátios, escadas, quadras. E nessas situações de emergência é necessário que haja uma atuação rápida, seja por parte dos docentes ou até funcionários da escola, com o objetivo de reduzir as possíveis complicações. E é nesse contexto que entra a Lei Lucas, que é uma escola legal. Ela garante a capacitação atual em ações básicas de primeiros socorros para todos os docentes, desde público e privado, para o objetivo de garantir o direito da criança à proteção e à saúde. Também é necessário que haja um suporte teórico, ou seja, essa capacitação tem que ser feita por entidades especializadas, e material. É necessário que as escolas definam kits básicos de primeiros socorros. Associado a essa lei, também tem um projeto de lei de 2015 que prevê a inclusão dessa matéria de primeiros socorros na educação básica e no currículo escolar, para garantir uma promoção de saúde, para que haja desenvolvimento de uma cultura de cuidado, potencializando as competências dos alunos na escola. Nesse contexto, entra a educação e saúde como uma ferramenta eficaz que garante autonomia, autoconfiança e conhecimento das noções básicas de primeiros socorros, principalmente ressuscitação cardiopulmonar e manobra de Knight. Por meio de oficinas e treinamentos teórico-práticos, elas vão desenvolvendo essas competências e desenvolvendo uma cultura de cuidado e prevenção nas escolas. A relevância desse trabalho, eu peguei um estudo para demonstrar a relevância do trabalho, que foi feito com vários professores de São Paulo. Apesar da maioria ter presenciado emergências, poucos de fato estavam seguros para intervir nessas situações. 57% nunca tiveram algum contato com o tema, 68% nunca tiveram treinamento de trabalho. E o dado mais preocupante na dinâmica que foi feita no estudo, a maioria, quase a totalidade, indicou a conduta errada em caso de parada cardiorrespiratória. Trouxe também um estudo feito aqui no Pará, que reforça essa lacuna no conhecimento, trazendo dados semelhantes, enfatizando a falta de preparo, seja por uma falta de capacitação, seja por uma insegurança dos docentes, que ocasiona uma fragilidade no cuidado. Meus objetivos: relatar uma ação de saúde sobre primeiros socorros, com ênfase nas técnicas de ressuscitação cardiopulmonar e desorientação de vias aéreas, realizadas por acadêmicos de medicina na Escola Pública do Município de Economia Pará. E os específicos: descrever o processo de planejamento, capacitação interna acadêmica para a execução da ação, detalhar as metodologias ativas e recursos didáticos utilizados para o ensino de manobras de emergência para o público leigo e discutir a importância da extensão universitária na promoção da segurança no ambiente escolar e financeiramente. A metodologia. O tipo de estudo é um estudo qualitativo, descritivo, do tipo relato de experiência. No cenário, optou-se por uma escola de ensino fundamental em Altamira, Pará. O período, a ação foi do dia 2 de setembro de 2005. Optou-se por escolher os discentes do nono ano fundamental, uma série mais avançada, e os colaboradores da escola como público-alvo da ação. Quanto aos aspectos éticos e riscos, o estudo está de acordo com a Resolução 4.6/2012 do Conselho Nacional. Nós não identificamos de
quaisquer maneiras os indivíduos envolvidos na ação, como os ambiciosos de TCRE, e ocasionalmente não tem riscos, os riscos são mínimos. A etapa da ação se deu em 4 passos. A primeira foi a organização da ação, a capacitação interna da equipe, elaboração de materiais e dinâmicas e a ação intervencionista em si. O primeiro passo foi onde nós tivemos o contato com a direção escolar para definir a data das ações, as datas possíveis, a divulgação da ação nas mídias sociais, o público-alvo que seria destinado à ação e a estrutura logística, como, por exemplo, espaços que poderiam ser cedidos pela escola, os materiais, slides, entre outros. Quanto à capacitação interna da equipe, nós fizemos um estudo aprofundado com os protocolos mais atualizados de OVASS, PCR, na instrução e qualidade respiratória, para alinhar o nosso conhecimento, para garantir uma qualidade técnica para os alunos. E também fizemos reuniões para deixar claro que cada um iria falar um dia. Fizemos uma divisão de tarefas, cada aluno seria responsável por uma coisa no dia, apresentação, simulação. Fizemos a preparação da apresentação por meio de material em slide, utilizando uma linguagem didática, visual, interativa e acessível para o público. E também utilizamos estratégias interativas, como, por exemplo, o Nexo, dito pela faculdade. Esse aqui é o tipo da instituição da faculdade, mas também demos uma boneca para fazer uma nova de desengajo contigo. E a ação intervencionista em si. Nós optamos por repetir a ação das 2 turmas que fizemos, dividido em 15 minutos de momento teórico e 15 minutos de momento prático nas 2 turmas. Fizemos a apresentação, mostrando a relevância do tema, a importância daquilo para a formação escolar deles, demonstrando os principais sinais de manobras, tanto da parada cardiorrespiratória quanto do vingado, cianose, falta de ar, ausência de pulso, de respiração. E fizemos uma exposição dialogada, porque não é algo simplesmente expositivo, perguntando experiências, casos que já tinham ocorrido com os alunos, o que eles achavam daquilo, se eles saberiam conduzir. Fizemos a apresentação e deixamos claro ao final de que essas manobras só deveriam ser realizadas em caso de risco necessário, não treinar um coleguinha, né? sem necessidade. E ao final, e sempre chamar ajuda especializada. O intuito dessa ação é fazer com que eles ajam como coadjuvante, não protagonista, porque o de fato é especializado. Depois do momento expositivo, nós dividimos os alunos em duplas para que eles treinassem tanto a manobra de desengajo, seja para adultos, crianças e bebês, com os bonecos que cedemos, e também a manobra de recitação cardiopulmonar, com o boneco que nós levamos. Também utilizamos metodologias interativas, né, por meio de músicas. Essas músicas elas chamam a melodia sincronizada com o ritmo ideal das manobras, para que servisse de estratégia mnemônica para a gente conseguir fazer manobra. E os discentes da faculdade também estavam monitorando para ver se eles de fato estavam fazendo a técnica correta. Com isso, a literatura diz que as escolas são espaços de convivência propensos a emergências súbitas e, de fato, existe muita aglomeração e em qualquer momento pode acontecer um acidente, alguém se engasgar em um refeitório ou em práticas esportivas na sala de educação, na quadra de educação física. Essas práticas elas elevam a probabilidade de acidente. Por isso que é necessário, principalmente os docentes, que é muitas das vezes quem tem o primeiro contato com esses acidentes, estarem preparados para agir nessas situações. Nesse contexto entra a educação em saúde, porque apesar de ter essa lacuna teórica no conhecimento, ela gera autoconfiança e reduz a mortalidade dos quadros, dos desfechos. E a Lei Lucas, apesar de ser um respaldo legal, algo que já está considerado na legislação brasileira, ela é essencial, porém ainda tem uma implementação prática e desigual. Ela é meio que negligenciada, porque depende muito de iniciativas locais, depende de instituições universitárias, é negligenciada muitas vezes por parte da própria escola de não ser aquilo no nível escolar dos alunos. Os docentes têm um déficit significativo de conhecimento prático, como já disse, ou seja,
que é algo que é extensa lacuna teórica, a falta de conhecimento teórico. Porém, mesmo os que têm conhecimento, demonstra uma segurança emocional, mitigada eficazmente com simulações realísticas. Como nós, no dia, também levamos essa ação para os professores, também falando na prova, percebemos que eles também tinham essa falta de conhecimento e também alguns tinham essa insegurança emocional. E aí, nessa situação de emergência. Quanto ao quadro de recitação respiratória, os estudos, a literatura diz que estudamente melhora a identificação e o início precoce dos neurônios, né? Isso é importante porque muitas vezes sequer a parada cardiorrespiratória é identificada, os profissionais alguns não sabem identificar. E quanto à obstrução de vias aéreas, foi demonstrado que os projetos educativos utilizam o manejo da manobra de Kite, que é a manobra de desengagem. Também percebemos que, comparativamente, antes e depois da ação do desenho, houve uma retenção de conhecimento, tanto por parte dos professores quanto dos alunos, tanto da situação quanto da manobra de desobstrução. Apesar disso, ainda há uma limitação. Há uma necessidade de padronização metodológica e política